Olá, trilheiros. Vamos lá, segunda-feira, 25 de novembro. Vamos tentar explicar um pouquinho o que é que a gente vê para hoje do mercado e fazer algumas considerações, tá certo? Para quem não entende como funciona o mercado, vamos começar dizendo que se você investe em uma ação aqui no Brasil, você tem que estar observando os desdobramentos internacionais, né? Hoje vivemos numa aldeia global, eu chamo de Matrix, é um grande sistema. Os desdobramentos nos principais mercados internacionais, eles acabam afetando a nossa economia. Então é importante que nós entendamos o que está acontecendo lá fora, e para isso eu coloco algumas considerações, observando a política e expectativas para a economia aqui dentro. Para o dia de hoje, é claro, o mercado ele absorve as informações diariamente, tá certo? Para que a partir daí você possa situar a empresa que você está investindo nesse cenário. Então você tem uma parte sistêmica, que é isso que a gente está avaliando, e a parte intrínseca da empresa, que são os dados, são a gestão da empresa e por aí vai. Em relação à parte sistêmica, eu selecionei alguns notícias aqui que a gente gosta de fazer algumas considerações. A principal que está no mercado é essa questão do posicionamento chinês favorável à proteção um pouco maior da propriedade intelectual, né? A questão do IP, está circulando essa notícia aí durante o fim de semana, então isso é uma das demandas americanas. Isso aproxima mais que o primeiro acordo, né, chamado fase 1, para combater essa guerra tarifária, que é o que está freando um pouquinho o mundo. Como assim freando, Ricardo? Ora, se você tem a China e os Estados Unidos evitando o comércio ou impondo barreiras, claro que empresas de ambos os lados vão sentir, a economia de ambos os lados vão sentir, como essas são as duas maiores economias mundiais, os outros países que estão a reboque, notadamente o nosso país, o Brasil, né, ele vai sentir, por exemplo, um desaquecimento econômico nos Estados Unidos e China e vendas menores das empresas aqui, que subsequentemente vão ter seus preços de ações em queda, tá certo? Então, é importante nós termos essa visão. Então, essa notícia aproxima da fase 1, né? Causa um bem-estar, então nós devemos abrir os mercados em alta. A questão toda que a gente deve observar, o que eu tenho observado diante do que minha experiência diz, é o seguinte: sempre quando você tem um acordo em voga, né, não vou dizer sempre, mas o que eu tenho observado é que esse acordo, o mercado, ele antecipa muito esse acordo, daí vem, sobe no boato e cai no fato, e quando esse acordo praticamente sair, talvez não entregue tudo que é esperado. Então, uma das considerações que eu faço para vocês terem cuidado com essa alta das bolsas, né, essa abertura na segunda-feira, que de fato não tem nada concreto aí. Você tem uma vontade chinesa um pouco maior, mas não tem os detalhes, não tem nada disso aí dizendo em relação qual é o procedimento. Então, nós temos sim uma vontade muito maior dos Estados Unidos e do Trump, próximo das eleições, de estar fazendo esse acordo do que o próprio chinês, do que o próprio governo chinês. Tá certo? Então, isso é o primeiro ponto que eu coloco para vocês em relação, cuidado com essa abertura em alta aí do mercado, tá ok? E tem que lembrar que essa fase 1 tá difícil, imagine a fase 2, que é de fato o que vai estar mudando as expectativas para o mercado. O acordo, a fase 2 do acordo, não é o que está em voga. Temos as eleições em Hong Kong, foram pró-democracia, acalmou, né? Foi uma vitória esmagadora, então mais de 80% de quem ganhou lá em Hong Kong era pró-democracia. Então, como é que a China vai se comportar? Mais uma vez, uma notícia positiva, mas que na prática requer um pouco de atenção. Por quê? Porque você tem uma China que tem um posicionamento que já está claro. São 6 meses aí de fortes protestos nas ruas, que não é cedido pela China. Só um ponto foi cedido, a questão de não transferir os manifestantes presos para a China continental, né, ficaremos em Hong Kong, mas as demais demandas não foram transferidas. A China é um país de partido único, o que a gente encararia como uma ditadura, tá certo? Então, será que ela vai ouvir as vozes das ruas no Hong Kong? Lá eles têm um país, 2 sistemas. Então, esse é mais um ponto frágil, porque semana passada nós tivemos o Congresso americano passando um projeto de lei, que resta agora ao Trump assinar ou não, então pode ser algo que pode criar tensão no mercado, essa assinatura, onde o status de Hong Kong, diferenciado da China, deve ser revisto. Por quê? Porque a China não está atendendo as demandas da cidade-estado. Logo,
não tem um grau de autonomia suficiente para dizer que é um país, dois sistemas e configurar Hong Kong diferente. Como é que a China vai se comportar diante disso? Então é algo que vocês devem prestar atenção. Não vão no oba-oba, tá certo? O mercado, geralmente, a massa se ferra, né? Se fosse fácil assim, todo mundo estava no mercado já há muito tempo fazendo dinheiro a rodo. Então é importante, prudência, você pode ganhar muito no mercado, eu já ganhei bastante no mercado, mas tem que ter cuidado também para não perder, tá ok? Já perdi também, vou contar algumas histórias, principalmente na crise de 2008, vou contar algumas histórias para vocês, tá certo? O que mais que eu separei aqui? Tô olhando aqui para ver o que é que eu separei. Temos hoje algo importante, que é a fala do presidente do Banco Central americano, o Jerome Powell. Então, olhar isso com atenção, isso deve estar mexendo no mercado, caso venha alguma coisa nova. E eu gostaria de chamar a atenção, ainda não é quarta-feira, é só segunda, a gente ainda está começando, né? Mas na quarta-feira nós temos dados sobre o PIB dos Estados Unidos, seguro-desemprego por lá, para ver se a economia, como é que a economia está respondendo, e temos também dados sobre bens duráveis. Informação importante sobre essa questão de bens duráveis, o impacto na economia, eu vou estar falando no vídeo de quarta-feira, por que é observado esse indicador, tá certo? Do lado interno, no Brasil, nós não tivemos notícias impactantes, então não tem muito como eu possa estar buscando ajudar vocês, antecipando esse cenário. Então, como eu falei para vocês, eu tento pegar algumas informações chaves para aí me posicionar. E aí agora é juntar toda essa informação para você que está no mercado e verificar os dados de sua empresa, como é que ela vai estar sendo afetada, por isso que eu estou falando para vocês. Tá certo? Então por hoje é só. Era isso que eu queria abordar um pouquinho. Em relação a estar vendido, continuo vendido. Pô, Ricardo, mas meus movimentos não são de day trader, né? A gente não trabalha com essa lógica, estou muito mais na lógica de swing trade, mas com stop atentíssimo. Tá certo? Vamos lá, amanhã tem mais. Volta a dizer, peraí, dá o like, curta o canal, é importante pra gente. Abração.